Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Educativa. É um prazer ter você aqui com a gente. Olha, hoje a gente vai ter um assunto muito legal. Nós vamos falar com o professor Renê de Barros. Ele é professor de língua portuguesa e literatura. Então, assim, tem muito conteúdo aí que a gente vai conversar que vai ser interessante para o seu momento de aula, para a gente discutir aqui alguns conceitos de aprendizagem na língua portuguesa, entre outros assuntos. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que aqui hoje é a Engenhoteca. A Engenhoteca é uma empresa de soluções de cultura maker e robótica. E ela trabalha justamente com essas áreas de STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, se sua escola procura um curso ou algum programa de cultura maker, pesquisa lá no site da Engenhoteca, é o www.engenhoteca.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Para começar nosso bate-papo, quero agradecer a sua presença, professor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jefferson, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, ah, é uma trajetória assim, bem. Para começar, eu sou de uma família de professores Uhum. e eu sempre quis ser professor de português, né? Então, sempre fui muito incentivado por uma tia e eu comecei dando aula na rede pública, fui professor durante muito tempo. Aí, no meio do caminho, comecei a trabalhar na rede privada também, passei por algumas escolas grandes e desenvolvi alguns trabalhos bem bacanas, né? Então, na verdade, a minha carreira, a minha jornada na educação, ela é um pouco eclética. Uhum. Eu trabalhei na Secretaria de Educação também, num projeto chamado Projeto de Educação Continuada, né, Uhum. onde a gente trabalhava com professores. Um projeto do Estado que foi bem interessante, mas eu continuei dando aula, né, era um trabalho paralelo, eu consegui conciliar, né. Trabalhei no Itaú Cultural, Uhum. como desempenhei várias funções, mas basicamente sempre na sala de aula, sempre Uhum. na sala de aula, né? Fui coordenador também dentro da rede estadual, mas foi durante um ano só, porque é muito melhor trabalhar com aluno do que com professor, né? É uma experiência interessante também, mas a sala Uhum. de aula sempre me deixou mais, é o Te meu fascinava mais. é o meu lugar, Aham. é o meu lugar, né? E assim, e a sala de aula para mim, a gente escuta sempre o ator falando, né, que o Uhum. palco é o espaço sagrado dele. Então acho que para gente que gosta mesmo Uhum. ali do riscado, então a sala de aula ela também é uma espécie de Uhum. espaço sagrado para gente, para mim, né, pelo Sim. menos, né? E, claro, é uma profissão que tem ali os seus percalços, né? Uhum. Então, todo mundo conhece as dificuldades da profissão. Mas, enfim, até aí todas têm as suas, Uhum. né? Todas têm as suas, né? Não me arrependo da minha escolha, Uhum. né? E eu já me aposentei, Uhum. né? Mas continuo estudando, continuo porque eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Uhum. Então eu gosto eu gosto de estudar, Uhum. né? No momento eu parei uma pós-graduação que eu comecei a fazer em História dos Museus, né? Uau! É, Aham. é uma pós-graduação que as aulas elas são presenciais e elas são Uhum. dentro dos museus, Uhum. né? Então eu vou continuar agora, vou recomeçar agora em janeiro, né? Mas assim, é uma proposta bem bacana, sabe? Uhum. É bem legal. E assim, e tem a ver com a minha profissão também, só que ela abre portas para outros nichos, né, de Uhum. atuação, né? E então, assim, E é uma profissão que ela abre portas uhum. para uma série de possibilidades, E é né? legal, né, professor, assim, é nítido que você, foi multidisciplinar dentro da sua carreira, né, atuando na gestão, atuando também dentro de sala de aula. Você trouxe aqui sua paixão pela sala de aula, né, e às vezes o desafio da gestão, né, em lidar também com outros colegas professores. Então esse é realmente um desafio. E olhando um pouco na sua carreira, professor, me conta um pouco mais, por que a língua portuguesa?
Também, na família, Os seus a minha, parentes, sim? a minha grande referência é a irmã mais velha do meu pai, já Aham. falecida, que era professora de português, Olha né? só. E eu tenho mais 2 primas que também são professoras de português, né? Então não tinha como, né? Então, assim, eu sempre fui muito, assim, sempre gostei de ler, Uhum, e assim, sempre muito instigado por ela, né? uhum, Então, presente, eu lembro, fazendo um parênteses aqui, num Natal, né? uhum, Que o presente que ela me deu foi um livro lindo que ela me deu. E ela deu para todos os sobrinhos, uhum. né? Agora eu posso falar, porque porque ela não está mais entre nós, então. Mas eu lembro que um dos meus primos também ganhou. Aham. Ele falou assim, que é para você. Só que você me conta a história depois, né? Então, assim, imagina, né? Eu falei, imagina, você me empresta, eu leio, mas eu te devolvo o livro é seu, né? Aham. E li mesmo, né? Então, assim, é que ela gostava, né? Então, ela Uhum. Incentivava. incentivava, né, com muito carinho isso na gente. E eu, assim, mergulhava, né, Uhum. nessas sugestões que ela, né, trazia para gente, né? E com isso, junto, essa coisa de escrever. Uhum. Então, esse livro que eu publiquei em 2014, A Chave da Memória, ele é o resultado de textos que eu escrevi desde os meus 10 anos de idade. Uau, professor. Né? Claro, né, que eu tinha os manuscritos guardados Aham. numa pasta, né? E, obviamente tive que reescrever, né, Uhum. colocar ali um certo dar um caráter literário para alguns textos Uhum. ali, etc e tal, né? E imagina, eu nunca achava que eu fosse um Uhum. dia, né, publicar, mas veio, Deu certo. deu certo, né? Deu Aham. certo. E agora eu tô tentando ver se sai o segundo, só que agora é uma proposta na minha cabeça meio doida, mas vamos ver. Eu quero ver se sai um livro com gênero híbrido, vamos ver, Aham. né? Tá. E, professor, entrando ainda nessa seara, quando a gente também teve recente o Enem. E o Enem, Ah, ele sim. teve uma pauta que surpreendeu a todos, né? Eu vi até alguns memes na internet dos adolescentes falando assim: puxa, eu não esperava essa pauta, cadê a pauta do P. Diddy? Que é aquela polêmica que aconteceu com aquele cantor lá nos Estados Unidos, né? Que foi um momento muito triste ali para Hollywood. E a pauta, o que o senhor achou? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Olha, ah, Foi eu sobre acho a que herança africana, né? eu acho que o Enem foi muito feliz em Aham. trazer essa pauta, né, sobre a valorização da herança africana dentro da nossa cultura. Porque, veja só, uma população majoritariamente, Uhum. né, negra no nosso país, tão discriminada, tão tudo no nosso Uhum. país, né? Então, acho que é chegada a hora dessa pauta realmente aparecer, mas de Uhum. vez mesmo, não só em momentos pontuais, Uhum. né? Mas assim, na escola pública, pela minha experiência, eu acho que existe um facilitador para a Uhum. abordagem desses temas, eu acho, Uhum. né? Até porque a população negra está ali, Uhum. né? A população negra está ali. Os pretos estão majoritariamente na escola pública, né? Agora, também com a minha experiência, na escola privada é um problema seríssimo. Uhum. É um problema seríssimo. Então você tem que ter esse trabalho, você precisa em ovos. Uhum. Isso o senhor percebe Né? como uma questão de polarização política, Ah, sim, sem dúvida, sim. né? Eu tive um problema seríssimo, pra você ter uma ideia, né? Com Dom Casmurro, no 9º ano. Aham. Né? Os alunos adoraram o livro. Uhum.
Mas na reunião de pais eu fui massacrado, porque Uhum. onde já se viu adotar um livro como esse, com uma personagem tão sem vergonha como a Capitu. Aham. Uau! Essa foi a perspectiva que os pais É. trouxeram. Aí eu perguntei, mas você já leu Machado de Aham. Assis? Né? Então, assim, e talvez até sem saber que o cara era negro, né? Aham, sim. Porque branquearam tanto Machado de Exato. Assis, né? E até ele, talvez na época, se permitiu isso, Uhum. né? Ah, que, meu Deus, assim, eu fiquei Uhum. horrorizado, né? Porque, assim, a gente fez uma discussão, porque era uma sala muito boa. Uhum. Então, a discussão que a gente fez entre eles, que acho que, na verdade, é o que vale. Que, Exato. na verdade, é o que vale. Né? Então, foi muito produtivo. Eu falei para eles, não é essa a questão, pai e mãe, que está sendo Uhum. colocada, se ela se envergonha ou não, que é aquela coisa do traiu ou não traiu, Exato. né? Uhum. Então, ah, então, assim, é um problema. Uhum. É um problema. E, com certeza, é por conta dessa Uhum. polarização que você tem quando isso. E Né? professor, assim, cada vez eu ouço cada vez mais colegas de trabalho tendo esse mesmo ponto de vista, no sentido de, muitas vezes, dentro de sala de aula, não conseguir trazer essa análise crítica, porque como você mencionou, a questão, o ponto final, não é se ela traiu ou não traiu, mas assim, cadê a reflexão em cima da leitura? Cadê o pensamento crítico, né? Exatamente. E assim, gente, isso daqui não é o problema, o problema é que a gente quer trazer que os alunos tragam essa reflexão, né? Como é que você enxerga, professor, aproveitando essa temática, esse futuro, se isso permanecer dentro dessa sociedade? Não, eu acho que nós já estamos Uhum. colhendo alguns resultados tristes, Aham. né? Então, a gente tem uma geração aí. Recentemente, eu li uma reportagem em que nós vamos ter a primeira geração de jovens Aham. cujo QI é menor que o dos pais. Uhum. Né? Pela primeira vez isso Uhum. acontece. E com uma tendência disso se repetir Aham. futuramente. Né? Então, quer dizer, é triste, né, Uhum. de se, quer dizer, eu acredito na ciência, né, então não Sim, vou achar que isso é mentira, né, exatamente. então vamos lá, né, então, porque a gente se esforça em sala de aula para que Uhum. isso, né, para quebrar, né, Uhum. essa barreira. Porque eu lembro que em 2009, Uhum. então eu trabalhava numa escola, né, numa escola pública onde eu praticamente trabalhei quase 18 anos. Então eu tinha um público de escola que era uma escola de passagem, mas era Uhum. uma escola muito conceituada ali na Pompeia. Eu dava aula à tarde lá. Uhum. E de manhã eu dava aula numa escola ali no Pacaembu, assim, mas aquela top da top, né? Então, assim, nos meus 2 primeiros anos, assim, eu ficava assim, sabe quando você sai de uma realidade e vai para uma outra, e Uhum. você fica, minha nossa senhora, né? Aí eu ficava assim, ai, ai, né? É, essa molecada que precisa de mim, sabe? Uhum. Então, os da tarde, não que talvez os da manhã precisassem mais ainda, Aham. né? Então, ah, porque assim, tinham, né, grana, isso, aquilo, mas às vezes eles vinham com alguns comentários dentro eh, daquele universo deles, tal. Mas às vezes, muitas vezes, na fala deles, eles estavam pedindo ajuda, Uhum. sabe? Estavam ali de um jeito muito assim escamoteado dentro ali da realidade deles, mas assim, imagina, então, mas só que eles, tipo, como é que eu vou fazer? Como que eu faço, né? E é novamente pisar em ovos, né? Exato, né? Aham. Então, né? ah,
Então, mas aí eu achava ali dentro da minha experiência, dentro que para mim aquilo para Uhum, mim era muito novo, né? uhum, Ali na rede pública não, né? Porque imagina, eu comecei dando aula na Zona Leste, uhum, né? Eu me efetivei lá em Itaquera, dava lá. Depois que eu vim para cá. Então, eh, então essas duas realidades, às vezes me ficava, me doía um pouco, né? Mas enfim, tá? Até que eu conseguia desenvolver um trabalho legal. Uma vez eu consegui que as escolas se visitassem. aham. E como que foi essa experiência, professor? Foi interessante, Aham, né? Eh, eu levei a pública na privada, uhum, né? Que foi mais fácil. uhum, Né? Então, eu levei um grupo de alunos do terceiro ano para visitar o terceiro ano lá naquela escola. Foi interessante, uhum, né? Não teve nenhum tipo de... Eles foram muito bem recebidos. Eles uhum. foram muito bem recebidos, né? Mas eu imagino Então, que o choque de valores ali foi foi o foi principal, grande, né? imagina, foi grande, Aham. foi. Né? E professor, você teve essa experiência também de ser gestor. Olhando esse cenário, né, que assim, você vê que o gestor tem um impacto sobre isso também? No sentido de que a gente está entendendo que é uma realidade cada vez mais polarizada e que alguns assuntos como esse, a gente tem que pisar em ovos em sala de aula. Mas assim, a gente entende que o professor ali na frente que está mediando esse assunto, ele está lidando diretamente com os alunos e esse é o ponto que você falou. Esses alunos precisam de ajuda e muitas vezes precisam dessa mediação. Mas qual é o papel do gestor nesse processo? Você que viveu essas duas esferas. Pois então, na rede pública, Uhum, né? Então você tem lá o papel do coordenador. Hoje tem se não me engano, acho que tem o papel do facilitador, uhum, né? Mas na época que eu trabalhava era o coordenador, aham. tinha o coordenador de período, né? Ele a função dele era muito mais burocrática do que pedagógica. Uhum, Então o professor ele ficava meio solto, né? Então ele uhum, ficava meio capenga. Então ficava tudo muito na mão dele, uhum, a mediação. Né? Então, aquela coisa do professor virar o professor, o psicólogo dentro de uhum, sala de aula, né? E, então ele assumia algumas tarefas que não eram propriamente dele, né? aham, Então, que tinha que ter um suporte eh, da gestão pedagógica propriamente, uhum, né? Nessa escola que eu trabalhei, a gente teve a sorte de ter uma coordenadora que ela tinha formação em psicologia. uhum, Então, mas assim, né, foi uma sorte que nós uhum, tivemos, né? Mas ela ficou pouco tempo na escola, tanto que eu uhum, substituí ela durante um ano, uhum, né? E assim, mas foi um período onde o período que a gente trabalhava, o qual ela era responsável, uhum, fluiu muito bem. uhum. Fluiu muito bem. E Né? ela era uma gestora, pelo que eu estou entendendo, professor, que por conta da formação em psicologia, tinha esse olhar para o professor dentro de sala de aula e conseguia fazer Um trabalho um trabalho com essas camadas. sim, sim, Aham, né? E chegava também, e quando nós levávamos para ela, né, uhum, determinadas dificuldades com os alunos, né, que extrapolava a nossa competência, então ela dava um jeito de, uhum, ela tinha no horário dela, uhum, né, atendimento ao aluno, uhum, coisa que você não vê no estado, uhum, né, que você não vê, né? Na rede privada você tem, né? Algumas uhum, escolas têm esse espaço de atendimento, tem até a figura, né, do uhum, psicólogo, né? Ah, mas ah, então acho que então na rede privada você tem, uhum, né? Acho que às vezes até um excesso aham, de gestores e às vezes esse excesso atrapalha. uhum, Porque acaba não resolvendo muito, às vezes, uhum, né? Então, mas
te deixa um pouco mais, né, Respaldado. respaldado. Você sabe, professor, a educativa, ela surgiu justamente desse ponto, dessa necessidade. Esse abismo que a gente encontra entre essas esferas, a pública e a privada, é uma questão que a gente quis fazer a diferença. Então, por exemplo, hoje a gente criou uma série de cursos, são mais de 50 cursos, onde a gente traz especialistas, doutores, mestres e pessoas que estão na prática do dia a dia, tanto no ponto de vista como educador ou como gestor educacional, que vivenciaram essas realidades também. Então, essa foi o nosso start ali. E aproveitando esse momento, professor, tem uma pergunta que eu acho interessante, ó. Quais estratégias você recomenda para que a gente torne esses assuntos, não tão esse pisar de ovos, mas que a gente torne esse assunto um pouco mais palatável, ou que a gente consiga atingir aquela necessidade pedagógica, ou aquela intenção pedagógica dentro de sala de aula? Tem meios para a gente conseguir fazer isso e talvez trazer essa reflexão crítica para as famílias também? Sim, eu acho que as reuniões pedagógicas, né, entre gestores e professores, elas têm que ser um pouco melhor trabalhadas. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei em escola que a reunião pedagógica é na hora do intervalo. Né? Então, isso não pode, isso tem que acontecer de uma maneira mais sistemática. Né? Então, tem que ter um horário direitinho para a reunião e de maneira em que se fale, e hoje as demandas são outras, Jefferson. Então, a gente tem um professor adoecido nas escolas. Né? Então, o que a gente tem de professor com burnout nas escolas é uma coisa impressionante. Né? Então, tem que se falar disso também, porque há uma sobrecarga de trabalho em cima dos professores, que é uma coisa terrível. Né? Então, assim, essas coisas precisam ser discutidas. Porque não é um trabalho só no momento da aula, né, professor? Existe uma preparação de conteúdos. Depois que você prepara, trabalha, existe também o pós, porque você tem que levar todo aquele conteúdo para fazer análise e dar esse retorno, né? Exatamente. Então, quando você na reunião com os gestores, então, claro, é necessário você apresentar os resultados, os pais precisam desses resultados, óbvio, né? Mas também tem a figura do professor ali que também precisa de outras, né, de outros suportes, né? Então, quer dizer, é um ser humano que está ali atrás, né? Então, por exemplo, eu nunca vi, né, numa reunião de pais, né, chamá-los para se falar de burnout, por exemplo. Por que não falar de burnout com os pais? Porque as demandas que os pais trazem para os professores hoje são umas coisas absurdas. Então, quer dizer, eu já recebi demanda de pai que assim, eu chegava na coordenação, eu ria com o coordenador. Eu pensei, isso não é possível, isso não cabe a mim. Você tem algum exemplo, professor? Não. Fiquei curioso. Sabe? Por que você não leu para minha filha antes dela ler o livro? Meu Deus. Eu falei, porque eu tenho 20 alunos na sala. Eu não tenho só sua filha. Então, eu tinha uma mãe que ela ia diariamente na escola. Né? Eu falei, mãe, enquanto você não aprender que na sala de aula não tem só a sua filha, que na sala de aula, quando a gente fala de trabalho em grupo, a sua filha, ela precisa enxergar os outros coleguinhas e que a senhora não pode fazer o trabalho em casa por ela. Né? Então, assim, então traz umas questões, então são coisas muito que desgastam o professor. Né? E aí você perde um tempo com uma determinada criança e as outras ficam ali, né? Não pode, às vezes fica deriva, não pode, né? E como é que, né? Então são umas coisas assim. E essa minha última experiência, eu fui trabalhar com fundamental.
Então era o vô ali na sala, né? Era o vô ali na sala. Porque eu sempre trabalhei com ensino médio, Uhum. né? Mas assim, eu procurei Sara para me coçar, porque me Uhum. perguntaram se eu queria o ensino médio ou fundamental. Porque eu fui para substituir a professora no meio de ano e eu fiquei com os dois níveis, né? Uhum. O fundamental e médio. Uhum. Porque eram duas professoras que pediram demissão porque saíram da escola, elas estavam doentes, né? E eu fiquei substituindo as duas. Uhum. Aí no ano seguinte, aí a escola perguntou: você quer ficar com que nível, né? Eu falei: eu quero ficar com fundamental, Uhum. né? Mas aí eu esqueci, né? Que no fundamental tem os pais também Exato. para dar conta, né? Mas aí a gente foi levando aí. E, Na medida do possível. professor, eu queria saber, na sua perspectiva, qual é o papel de um professor de língua portuguesa? O que é um bom professor de língua portuguesa? Olha, é, alguns pais ainda acham hoje, né, que o filho dele precisa saber escrever Uhum. direito, né? Também acho. Uhum. Ai, mas se a criança souber pensar, Uhum. para mim, eu tô achando maravilhoso. Uhum. Tá? Porque se ela escreve raça com 2 S's, Uhum. eu entendi a palavra. Mas se ela sabe, para mim, o conceito daquilo, sabe aplicar aquilo na vida, Uhum. sabe, porque ali tá a ideia de preconceito, que preconceito é uma coisa ruim, que isso, para mim já tá valendo. Uhum. Então, o ponto Você tá entendendo? principal é levar Claro, ela. é óbvio, né, que eu vou ensinar para ela que Uhum. não pode escrever raça com 2 S's, Sim. óbvio, né? Mas fazer essa reflexão sobre a própria escrita, Uhum. né? Sobre a própria escrita. Dá muito mais trabalho, né? Agora, a criança, ela aprende também a escrever lendo. Uhum. Lendo. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas tem um livro chamado Obrigado, Uhum. que eu conheci no ano passado, que é um livro assim que todo adulto devia ler. Uhum. Né? Então é um livro com frases curtas, né? Um livro de capa vermelha, né? E que ele assim traz palavras básicas. Foi o sexto e o sétimo ano, se não estou enganado, que fizeram a leitura desse livro, né? E que assim, nossa, professor, eu sempre escrevi essa palavra errada. Uhum. Né? Eu falei, tá vendo? Assim que escreve. Então, eu gosto, de todo, tanto para o sexto quanto para o sétimo, eu li os livros na sala com eles. Então, não Uhum. dava leituras muito longas para a gente ler junto. Uhum. Né? Então, fazer leitura compartilhada. Então, as avaliações, aí também era quase um problema que eu arrumava com os pais, porque eles estavam acostumados com uma avaliação já toda certinha e tal, Uhum. e eu montava a avaliação com os alunos. Uhum. Eu fazia os alunos, vamos propor questões, mas eu quero que vocês também proponham algumas questões sobre isso. Uhum. Né? E como eles reagiam, professor? Com estranheza, porque nunca É tinham a primeira feito. vez, né, que um professor chega e olha, vamos fazer a prova em Nunca tinham conjunto. feito, Aham. né? Eu acho, né? Mas pela reação, a impressão que dava é que eles nunca Uhum. tinham feito, né? Ah, mas assim, são algumas experiências que eu gosto de fazer, porque eu lembro que numa outra escola que eu trabalhei, claro que era com ensino médio, eu fiz uma avaliação que eu achei assim que foi muito legal também e que partiu de aluno a proposta, Uhum. né? Um aluno chegou e falou assim: Renê, a gente podia fazer uma avaliação digital, né? Eu falei assim: nossa, é mesmo, né? Uhum. Aí eu fui falar com o pessoal da tecnologia da escola, falei assim: olha, e a gente acabou de ver uma exposição sobre artistas modernistas lá no MAN. Uhum. Eu falei: olha, queria fazer uma coisa assim, 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 assado, né? E aí eu peguei eles de surpresa, os alunos. Uhum. Aí eu montei uma avaliação,
Eu fui lá no MAN, perguntei se tinha Wi-Fi lá, se eu podia usar. Eles falaram assim, ó, a gente tem, mas vocês vão poder usar dentro de um determinado período. Eu falei, ótimo. Uhum. Montei a prova, levei os alunos para lá e falei assim, ó, vocês vão poder estudar pelo livro de vocês, mas vocês podem também visitar a exposição do MAN, tá? Uhum. Então, tem lá os artistas, vejam lá o que vocês quiserem, tá? Ah, tá, René, vai ser sobre a exposição, a prova? Eu falei, vai. Uhum. Aí, só que eles não sabiam que a prova ia ser feita no museu. Então, eu falei com a coordenação achou, assim, maravilhoso. Uhum. Eu falei, ó, a prova vai ser assim. Montei a prova no tablet para eles, só que as questões, eles todos teriam que responder a mesma questão no mesmo tempo. Uhum. Então, eles não podiam pular para a próxima questão. Então, as questões eram disparadas pela escola. Uhum. Então, eles só tinham uma questão. Então, tinha a questão que era a música, que tinha que ser relacionada com um determinado quadro da exposição. Eles tinham que procurar o quadro na exposição. Uhum. Ficou mais ou menos gamificado, né? É, Uhum. eles amaram a questão. Eu imagino. Eles amaram. E Uhum. foi uma prova de aluno. Uhum. Então acho que eu tive, né, a minha trajetória em termos de avaliação é curiosa, porque acho que a minha geração, ela fez assim. Então, eu sou da época que eu passava a prova na lousa, o Uhum. giz. Aí depois teve o mimeógrafo, a prova xerocada, que deu alguns problemas, porque tinha aquela Uhum. coisa de cobrar do aluno, né? E a prova digital, Uhum. né? Então, assim, não sei se todo mundo teve, né, mas assim, é gostoso. Então, e eu gosto de criar em cima, eu gosto de inventar Uhum. moda, eu gosto de inventar E, moda. não, e o mais gostoso é que os alunos embarcam nessa também, né? E Então, isso também rapaz, engaja. isso, né, Uhum. faz valer a profissão da Uhum. gente. Uhum. Sabe? Isso faz, assim, vale cada centavo Uhum. o trabalho da gente, Uhum. né? Então, vamos embora. E vou entrar no assunto, professor, que a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, relacionando essa parte de engajamento, de tecnologia. Na sua percepção, qual vai ser o papel da inteligência artificial agora com esses alunos, esses estudantes? Isso traz algum impacto dentro da sua disciplina? Ah, eu acho que sim. Só que aí, aquela história, também aquilo que a gente estava conversando, eu estou Uhum. estudando sobre isso, Jefferson, Uhum. né? E aí, e dentro dessa perspectiva, eu aprendi a estudar junto com eles, cara. Aham. Né? Que é aquilo que eu também te falei, senão você vira bobo dos alunos, Uhum. né? Então, a gente não pode ficar, né, para trás, Uhum. né? Então, eu acho eu acho, não, tenho certeza que a Uhum. inteligência artificial ela vai impactar em todas as disciplinas. Uhum. Não só em língua portuguesa, né? Em língua portuguesa, Uhum. já está impactando quando se fala, por exemplo, de redação, Uhum. né? Então, eu lembro de algumas situações, né, nessa minha última experiência, dos professores de português do ensino médio, né? Assim, eles diziam, Renê, olha só, ChatGPT, tá aqui. Uhum. ChatGPT, eu ria junto com ele, né? Aham. Com outro professor que é um querido, e falava assim, mas como é que vai fazer agora? Vai anular a questão? Vai, né? Então, fazer a prova na sala de aula, tem que fazer tudo na sala de aula, não dá para fazer em casa mais, a redação, Uhum. né? Assim, é uma escola que já há algum tempo, né, tem as colmeias para guardar o celular, então somente se tiver uma proposta de uso pedagógico do celular, o aluno não usa, Uhum. assim mesmo é do 8º ano em diante, né? Então isso é uma coisa que funciona bastante lá e Sim. é bem legal, né? Uhum. E os alunos obedecem, eles são bem bacanas em relação a isso, né? O Renê, você me falou agora recentemente da questão do QI, né, cada vez menor nessa geração, e talvez isso aconteça na próxima. Ouvindo você também falando sobre essa pauta de inteligência artificial e levando em consideração essa questão de interpretação de texto, ou mesmo do próprio ChatGPT produzir o conteúdo, na sua percepção, existe uma relação direta?
alunos cada vez mais usando essa tecnologia sem uma reflexão crítica, em contrapondo, trazendo esse trabalho pronto pela uma inteligência. Qual é o papel do professor nisso? Ah, primeira coisa, eu acho que a relação ela é evidente, eu acho, Uhum, né? Que o tempo que eles ficam na frente do celular é uma coisa impressionante e uhum, é sabido, ó, né, evidentemente, que as informações são ultra superficiais ali, uhum. né? Então, é tudo muito Por enquanto, mastigado, né, né? Renê? Por enquanto. É, Está exato. aqui no começo. É, então, mas ainda que se aprofunde Uhum, essas informações, né? Eles não estão acompanhando essa profundidade, uhum, porque eles, né, eles têm dificuldade para fazer para captar toda essa subjetividade uhum, da informação, uhum. né? Cada vez mais, e às vezes coisas muito assim, A gente nem perce tão E a profundas, gente percebe isso com sabe? reflexo na sociedade, né? Porque cada vez mais a gente tem fake news sendo espalhadas, essa é uma pauta que a gente tem grande sempre na educação, e aí você vai ver que as pessoas só leem o título, só leem ali a headline. Tá ali, olha, sei lá, e aí ninguém se aprofunda, né? E começa uma propagação de fake news absurda, né? Então a gente tem um reflexo disso também no ponto de vista crítico, Sim, né? sim, 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 né? E com isso você vai tendo cada vez mais uma, né, homogeneização desse pensamento, Uhum, né, que vai fazendo essa sociedade um pouco tão a crítica talvez, não uhum. sei, mas que dá medo, né? Dá medo, dá Dá medo, medo. dá medo. Renê, como é que a gente torna a língua portuguesa, então, cada vez mais atrativa para esses alunos, num mundo tão tecnológico, num mundo onde as coisas estão acontecendo de maneira tão rápida? Como é que eu torno esse momento, a leitura em si, um prazer? Eu vou contar um pouquinho o meu exemplo, tá, Renê? Hum. A gente percebe lá em casa, eu mencionei para você, a minha esposa também é da área, e ela está sempre envolvida em livros, tudo mais. E aí me percebi já tendo dificuldade de parar para me concentrar para ler livro. Então, acho que o principal bichinho está aqui, né? Porque cada vez mais a gente tem informação mais rápida, a gente tem um acesso à dopamina também mais rápida. Então, eu me percebo, sem querer, de maneira automática, lendo o livro aqui e já buscando na internet alguma coisa. Como é que você enxerga isso? Mas às vezes Isso tem. acontece com os adolescentes também? Contigo também acontece? Comigo Fico também. menos Sim, preocupado. sim. Ah, assim, eu acho que a gente não pode também demonizar a tecnologia, Exato. né? A gente não pode demonizar, né? Que nem, por exemplo, eu vejo às vezes no metrô, né? Alguém lá com o Kindle, né? Uhum, Então, legal, bacana, exato. né? Então, mas assim, mas ao mesmo tempo você vê aí, né, as pesquisas dizendo que o pessoal que vai ter problema de vista daqui, as gerações, né? Uhum, Então, assim, tudo fica ruim, caramba, né, meu? aham, Né? Mas assim, eu acho que dentro de sala de aula, a questão da leitura, a leitura atrativa, né? uhum, Eu acho que a gente tem que começar pela escolha do que a gente vai eh, trabalhar com esse aluno. uhum, E dentro dessa dificuldade, eu gosto muito de ler junto com eles em sala de aula, uhum, né? Então, e assim, e ler e assim, e não me importar mais com o tamanho de livro. Então, uma uhum, leitura que eu possa começar e terminar em sala de aula com eles, uhum, né? Que é para a gente ler, discutir também, né? O Dom Casmurro, por exemplo, eu metade do livro foi lido na classe, uhum, a outra metade eles leram em casa, né? E eu ia instigando eles, né? uhum, Então, na medida que a gente ia lendo em classe, né? Eu falava assim, mas espera lá. É, eles ficavam, mas Renê, então esse livro aqui é aquele que a tal da captou, se ela traiu ou não traiu? Eu falei, mas pera lá, presta atenção nesse narrador aí, esse cara é confiável? uhum, Ó, o cara
não lembra direito do que ele está escrevendo, é velho. Uhum, Dá para confiar num cara desse? uhum, E aí crucificar? Vocês perceberam que em nenhum momento ela tem chance de se defender? uhum. Em nenhum momento ela tem fala de defesa. Como é que a gente vai crucificar essa coitada? Então eles ficam assim, instigados a prosseguir na leitura por eles. Uhum. Né? Então agora, então o professor também tem que ser um ledor também, né? Não, e assim, exato. E o seu ponto de Né? vista também de dar aquela cutucada, de trazer a reflexão, de falar, vocês perceberam isso? Olha o ponto de vista do narrador, olha como que ele se comporta. Então, isso vai trazendo essa narrativa, né, de, puxa mesmo, não tinha pensado nisso. Olha que interessante. Então, você vai abrindo outras camadas para quando traz essa Sim, reflexão, né? né? E olha que interessante, Renê, eu acabei de ter um filho, né? Ele tem 9 meses, e assim, a gente super acredita nessa importância de, desde pequeno, incentivar as práticas de leitura. E sempre que possível, toda noite, a gente pega o livrinho e começa a instigar, né? Mesmo que ele é muito pequenininho, tem nove Ah, meses, legal. a gente vai apontando, vai contando a história, já vai trabalhando outras habilidades. Uma coisa que eu queria perguntar para você, a gente entende que, claro, o papel do professor, como você trouxe, é de ser esse mediador, mas qual que, na sua percepção, a importância das famílias em casa incentivarem também a leitura? Isso Ah, acontece na sua visão? eu acho que pouco. Aham. Mas acho que pouco. Eu também acho que talvez até desconhecerem. Aham. Porque na minha época não havia uma literatura infantil bacana, Uhum. né? Tinha para os pequenos, mas aqueles livros enormes, Chapeuzinho Exato. Vermelho, aquelas histórias, né? Aham. Hoje não, hoje nós temos uma literatura Uma infantil de diversidade, né? qualidade, até para Uhum. o teu menino, é Uhum. menino? Menino. Menino, tem os livros de Uhum. imagens, os livros brinquedo, que você abre, eles viram um bichinho. E Tem o, pula na tem tela. o Sapo Bucarrão, ele vai amar. Ah, esse a gente já leu. É Aham. maravilhoso. Então tem a Companhia das Letras tem, desculpa, não sei se podia falar, Pode, não tem problema. né? Eles têm uns livros brinquedos maravilhosos, Uhum. né? Então, justamente para essa faixa de idade, né? Uhum. Ah, eu acho que eu fui um dos últimos professores de literatura infantil da rede pública no magistério. Uhum. Então, era uma delícia dar aula. Uhum. Imagina, eu tive aula com a Nelly Novaes, que Uau! foi que era a papisa da literatura infantil. Aham. Né? Que Então, honra! nossa, maravilhosa, maravilhosa. Ela e a Lúcia Pimentel. A Lúcia Uhum. Pimentel me deu aula no Só mestrado. a nata. No mestrado. Com a Lúcia Pimentel, eu tive aula de literatura infantil africana. Uhum. É E maravilhoso. olha que coincidência, né? Pois Começamos é, falando pois é, disso. pois é, né? E então tem a família, eu acho que é importantíssimo, né, Uhum. que se faça, né, essa introdução do livro desde pequeno, né? E outra é que hoje as crianças não estão cedo para a escola. Então, que eu acho que, de certa forma, as famílias terceirizam isso para a escola. Então, a escola É. faz. Então, em casa, né, isso fica meio que em segundo plano, eu Uhum. acho. Né? Não vou dizer que muitas famílias não façam, né? Uhum. Mas acho que a maioria não. Né? E a criança vai muito cedo para a escola, fica muito tempo na escola. Uhum. Né? Cada Então, vez as famílias têm menos tempo, né? Se dedicam também, mais ao trabalho. também. Talvez Né? essa terceirização para a escola é um ponto importante, né? No sentido de que a gente precisa entender como isso vai ser nos próximos anos. Um ponto, Renê, é assim, a gente tem um reflexo, por exemplo, das famílias recebendo as crianças à noite e muitas vezes colocando elas para dormir. As crianças constantemente estão vendo os pais ali usando o celular, né? Então elas estão enxergando o valor, de novo, na tela, né? E está faltando Sim. talvez essa transposição de que a escola também traga essa relação da importância da leitura dentro de casa, né? Porque os pais também são, assim como professores, uma referência para os alunos. Se enxerga dessa forma também? Ah, sim, Sim. com certeza, né? É a repetição do modelo, né? Uhum. É a Exato. repetição É do o modelo. modelo, né? Então, se o pai é um leitor, Uhum. é lógico que
o filho também, com certeza, ele vai ser também. Né? Uhum. Se o pai tá ali no celular, É. né? Então, mas assim, e a gente tem títulos muito legais para que Uhum. essa molecadinha possa ser Hoje a diversidade é gigantesca, né, Renê? muito. E Renê, nós estamos chegando aqui na nossa etapa final. O papo rendeu, foi assim muito gostoso. E eu vou trazer, Renê, algumas perguntas que as pessoas colocaram para a gente na caixinha do Instagram. Pessoal, agradeço a vocês, coloquem sempre, tá? E a gente selecionou algumas aqui. Aqui uma das primeiras perguntas, professor, é como é que você percebe alguma diferença no interesse dos alunos pela língua portuguesa ao longo dos anos? Perdão, você percebe alguma diferença no interesse dos alunos pela língua portuguesa ao longo dos anos? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que depois do advento da internet, Aham. né? Então, com essa massificação toda, Uhum. né? O aluno ele ficou muito mais, eu não sei se é preguiçoso, né? Mas menos interessado Uhum. pela sua língua. Eu vejo um maltrato com a nossa língua, né? Aham. Então, a gente não tem um cuidado com ela no nosso cotidiano, né? Uhum. Não vou ser um purista aqui, não, Claro. tá? Então, obviamente, a gente, inclusive, até quando dá aula, a gente fala disso, né? Uhum. Mas a gente precisa... É que eu acho que tá demais, eu acho, Uhum. né? Então a gente respeita aí todos os falares, né? Mas às vezes a gente não compreende, Uhum. né? A gente não compreende. Mas existe sim essa, né? Também não estou falando, não é preconceito linguístico, não é disso que eu estou falando, né? Uhum. Eu estou falando de compreensão, Perfeito. né? De compreensão, né? Ah, e acho que isso se dá justamente por conta dessas. A gente tem também muito. E acho que o que favorece isso é muito aluno fora da escola. Uhum. Né? A gente tem muito aluno fora da escola. Então, o que a gente tem de sala de aula da rede pública fechada é Uhum. uma coisa impressionante, como a gente não tem há muito tempo. Uhum. Né? E talvez isso favoreça. Traga esse impacto, Né? né? E a última pergunta, professor, como você vê o papel da literatura na formação da identidade nacional? É importantíssimo, porque a literatura, ela é, assim como toda manifestação de arte, Uhum. né, é a nossa história. Uhum. E se é a nossa história, é aquilo que nos identifica, é aquilo que é a nossa cara, gente, Uhum. né? Então eu fico pensando. A gente teve uma época que a gente macaqueava muito americano, né? Uhum. Então, como se aquele complexo de vira-lata nosso, né? Como se a gente, né? Mas o que é isso, né? A gente tem uma cultura linda, maravilhosa, né? A nossa ancestralidade é linda, Uhum. né? Riquíssima, né? Então, por que não beber nela sempre? Por que não valorizá-la sempre, né? Que não Uhum. fique só no Enem isso, Uhum. né? Então, resgatar isso, né? De uma forma diária, fazer isso, né? Ser mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se dar o verdadeiro sentido, Uhum. né? A palavra que está tão mal utilizada que é de patriota, sabe? Uhum. Então, no sentido mais é, como é que eu posso dizer, não pejorativo da palavra, Uhum. sabe? Sim. Né? É, porque veja só, quando a gente fala, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, Uhum. né, que foi um movimento revolucionário dentro das artes,
né? Aquilo foi de uma ruptura, né? Tão grande com o que era de fora, Uhum. né? Com aquilo que a gente tinha como padrão, como base, né? Uhum. Que, trouxe Villa-Lobos, Tarsila, Mar de Andrade, né? E que estão aí até hoje, né? Então, que são os nossos... E tanta gente ainda pergunta quem é, Uhum. Infelizmente. né? Então, eu acho que precisamos ter sempre isso conosco, né? Maravilha. Todos nós. Professor, eu queria te agradecer pelo seu tempo, Mais por uma ter vez, eu que participado aqui com a agradeço, gente, essa Jefferson. conversa maravilhosa. Eu queria que você pudesse, professor, compartilhar com o pessoal suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Olha, a minha rede social é o Instagram, tá? Então, é Uhum. o René de Barros, @René de Barros. Uhum. Tô lá, só me procurar, Muito bem. tá bom? Gente, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Agradeço mais uma vez o professor Renê e até o nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Falou!